Quando eu comecei a observar que as cirurgias, elas, em muitos procedimentos que eu comecei a fazer, em que os pacientes tinham uma profundidade, já que eu sou ortodontista e faço análises faciais, pacientes tinham profundidades faciais maiores por conta da morfologia do rosto, e que eu estava fazendo as técnicas cirúrgicas, que muitas vezes as bolas de Bichat, elas eram removidas parcialmente na parte bucal, onde eu precisava removê-la, e elas eram fraturadas no meio do caminho por conta da técnica. Eu comecei a observar o que estava acontecendo com essas cirurgias. Muitos pacientes ficavam com as faces muito edemaciadas. E eu ficava incomodada com aquilo, porque no pós-cirúrgico o paciente quer sair de uma cirurgia feliz, quer sair de uma cirurgia, ele não quer sair nem no corredor da clínica da gente, quando ele sai, se for um prédio, ou ele sai e ele dali, ele não quer que o vizinho do lado, que o amigo, que o marido, que o irmão, que o filho sinta que ele esteja como anteriormente, você tirou os dentes do siso, você tirou os terceiros molares, você está com a face desemaciada, você está... O que você fez? Ele se sente incomodado, ele não se sente... não quer fazer nenhuma cirurgia, mas nenhum outro colega dele, outros, ele não vai te indicar, meu colega, se ele sair incomodado e com a face edemaciada, porque o processo traumático leva ao edema, né? Todo o processo inflamatório que vai acontecer é imediato no pós-cirúrgico se a cirurgia é traumática, se ela não foi feita dentro de uma técnica adequada. E aí, a cirurgia, ela era traumática, fazendo com pinças que eu ficava procurando a bola de Bichat, eu não via que ela saía com facilidade. As faces eram muito profundas, as faces eram muito cheias e a gente abria muito pouco na hora da técnica. Ficava procurando as bolas, elas não viam totalmente. Eu comecei a analisar por que isso estava acontecendo, por que as pessoas ficavam com faces com edemas maiores, por que as bolas de Bichat, elas eram removidas de um lado com uma quantidade de ml e do outro com outra quantidade. Por que havia uma discussão nos congressos e entre os profissionais que a gente tinha que abrir de um lado, abrir do outro e observar se um lado era igual ao outro? O que estava acontecendo? Por que as profundidades faciais, profundidade facial, pessoal, em análise facial, cada rosto tem uma profundidade facial, dependendo da morfologia. Por que dependendo das profundidades faciais, que tem a ver com a distância tridimensionalmente, por que essas profundidades faciais diferentes e os tamanhos de masseter diferentes e os tamanhos de arcadas diferentes, se as pessoas têm arcadas dentárias diferentes, masseteres diferentes, tamanhos de faces diferentes, tamanhos de rostos diferentes, eu vou abrir do mesmo jeito e fazer incisões dos mesmos tamanhos naquelas faces? Então, algo estava errado, anatomicamente estava errado. Se a anatomia é diferente em cada face, e se o tamanho do masseter é diferente, e a bola tem tamanho diferente, então eu não posso incisar da mesma forma? E eu comecei a analisar, já que eu sou ortodontista, nesses tamanhos de profundidades faciais. E por que a abertura, então, é igual para todo mundo?
ainda por cima, porque quando eu fazia aquela técnica com esse movimento de translação, e se eu tenho 70% de bola de bichá naquele lobo pterigoideo e temporal de 70%, nessa parte que é pterigoideia e temporal, e eu só tenho 30% na parte bucal que eu vou remover, e o paciente é vivo, porque quando eu vou no Instituto Marker, qualquer instituto de cadáver fresco, eu vou puxar a bola de bichá, ela sai inteira, porque o paciente não é vivo, mas quando ele está vivo, eu tento puxar para remover os 70%, me puxa para a parte superior, e aí eu faço uma incisão muito estreita na parte onde eu preciso incisar, e eu não consigo trazer a bola, ela se quebra, porque eu falei que quando eu abro e eu tento removê-la, ela vai começando a atrofiar, e aí ela me faz o movimento puxando, eu puxo para dentro da boca e ela puxa para a parte superior, onde eu tenho 70%. Dessa forma, o que acontece é que a gente vai analisando a parte anatômica, vai analisando a parte morfológica facial, vai analisando a parte de profundidade facial de cada paciente e analisando então que essa técnica tem que modificar, que em cada formato de rosto é até para bichectomizar cada morfologia é uma, eu tenho que saber naquela fase que eu tenho que bichectomizar, e eu tenho que saber também se naquelas pessoas de determinada idade, qual tipo de lifting que eu tenho que agregar para que a pessoa não tenha envelhecimento